Economia e Negócios. Abdo Filho, bom dia para você. Tudo bem, Fernanda? Bom dia para você, para os ouvintes. Tudo certo? Bem, tudo bem. Vamos falar um pouquinho sobre a Apex. Amanhã é o prazo, não é isso? Que a Justiça deu para entrega de dados aos peritos. Exatamente, Fernanda. Vamos ver. O perito estava reclamando, né? Que não tinha acesso, né? De que não tinha tido acesso, de que não tinha ido, de que não tinha estado não tinha podido ir, né, nas instalações da Apex. Amanhã é dia 26, então foi o dia dado pela justiça, pelo juiz, para que a perícia, né, judicial, bom dizer, vá lá na Apex e tenha acesso, né, à documentação, aos dados, ao espaço físico, né, da própria plataforma de investimento. Está mergulhada em uma crise já tem um tempo. Isso foi tornado público dia 6 de agosto, né? E aí a gente vai com a perícia. A auditoria ainda não foi anunciada, né, Fernanda? A auditoria externa, que foi prometida lá atrás. E aí, bom, vamos ver se a gente consegue entender o que de fato aconteceu ali dentro, né? A gente já sabe quem são esses credores dessa dívida aí de mais de 1 bilhão? Então, Fernanda, bom, essa dívida, como a gente já deu, enfim, já tem alguns dias, né? Logo lá no começo da crise, né? Inclusive, isso está na peça que fundamenta aquela blindagem judicial do patrimônio da Apex, né? E aí você tem ali debênture, você tem dívida com banco, você tem cashback, enfim, você tem uma dívida tributária que está ali dentro também. Você tem uma série de pontos ali que compõem essa dívida de quase 1 bilhão de reais. A maior parte desse endividamento, Fernanda, são debêntures. Que são debêntures, né? São títulos, é uma dívida de uma empresa, né? Não necessariamente uma empresa privada, pode ser também uma empresa pública, né? A Petrobras, por exemplo, pode emitir debênture, mas é uma dívida de uma empresa, é um título de dívida de uma empresa, né? E a Apex tinha títulos de dívida, né? E ao todo isso, Fernando, dava 452,3 milhões de reais, 452,1 milhões de reais. Então, a maior parte desse endividamento era de debêntures, né? E aí, Fernanda, eu apurei que, ao todo, 300 investidores colocaram dinheiro nessas debêntures da Apex, tá? Só que 15 investidores, veja só, 15 detêm algo perto de 75% desse financiamento, né? Aí eu fiz a conta, dá algo perto aí de 340 milhões de reais. Então, 340 milhões. Então, você tem uma dívida. Vamos lá. Você tem de títulos de debênture emitidos 452 milhões de reais. 340 milhões estão na mão de 15 aplicadores, financiadores, né? E, Fernanda, se a gente olhar para a dívida, para o endividamento global da Apex, que dá algo perto aí de 1 bilhão, 985 milhões para ser mais exato, né? Muito embora o Ministério Público tenha feito um apontamento lá que a soma estava errada, que daria 998 milhões, então isso também tem que dar uma esclarecida. Mas enfim, vamos colocar 1 bi para fazer a conta redonda. A gente está falando, Fernanda, de 34% de todo o endividamento na mão de 15 credores. É muito pouco, né? E aí, são, né, grandes investidores. E aí, Fernanda, eu também consegui apurar que grande parte desses detentores das debêntures são pessoas e empresas que já eram próximas da Apex, ou por parceria e até por sociedade, né? Porque tem sócio que também emprestou dinheiro para a Apex. Então, assim, é um dado relevante, porque você pega o endividamento global da plataforma, que é um endividamento alto, e você tem isso na mão de 15 pessoas. Em termos de negociação, Fernando, se você for pensar pelo copo meio cheio, até facilita, né? Você tem menos gente para você, menos empresas, menos pessoas para você negociar. E aí, Fernando, tem algumas informações importantes. A primeira delas é o seguinte:
a Apex não está em inadimplência. Tem lá a dívida, isso também até já destaquei aqui na CPN, né? Você tem um endividamento, mas não necessariamente você está inadimplente. No caso aqui das debêntures, os papéis começam a vencer em 2027, então no ano que vem. Então a Apex está em dia com esses debenturistas, né? E o prazo de pagamento termina em 2030, tá? A remuneração é de 110% a 130% do CDI. CDI é o crédito de depósito interbancário. Ele fica muito próximo ali da taxa básica de juros, que hoje está em 14% ao ano. Quando você fala 110% do CDI, é aproximadamente 10% acima da taxa básica de juros, que hoje está em 14%. Você está falando aí de uma taxa de 15,4%, mais ou menos. E de 130%, Fernanda, 30% acima da taxa básica de juros. Eles também têm um outro tipo de papel, que é a inflação, o IPCA, acrescido de 1,1% a 1,3% ao mês. O IPCA dos últimos 12 meses aqui no Brasil está aí próximo de 4,3%, né? Então você faz isso é 4,3% ao ano, né? Você tem que jogar isso ao mês e acrescer de 1,1% ou 1,3%. É difícil de entender assim, né, para o ouvinte que está só ouvindo, mas é porque é importante mostrar para eles qual que era o tamanho do juro dessa dívida, né? Que isso é importante quando a gente está falando de endividamento. E o que mais? Bom, e eles são de onde? Daqui do Espírito Santo? O quê? Esses 15 investidores? Os investidores? Grande parte sim, mas nem todos, tá? Tem investidor de fora do estado. Que aí, a Apex é bom lembrar que ela tinha atuação em outros estados do Brasil, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo. Então, assim, a Apex não estava só... É uma plataforma de investimento aqui no Espírito Santo, muito forte aqui no Espírito Santo. Grande parte dos negócios dela estava aqui no Espírito Santo, mas ela tinha parcerias, tinha atuação em outros estados do Brasil, tá? Uhum. Então, Fernanda, o cenário é esse. As debêntures, elas foram emitidas, né, a intermediação, as debêntures foram colocadas no mercado, oferecidas aos investidores pela própria Apex. A intermediação, né, foi feita pela Rhino, securitizadora. Então, assim, a gente tem aí uma informação relevante, porque é um valor importante, são 452 milhões de reais, né? E grande parte disso, algo perto de 340 milhões, estão na mão de 15 aplicadores. E aí, Fernanda, é bom dizer o seguinte, para concluir aqui o meu comentário, elas contam com cláusulas contratuais de proteção ao credor, com gatilhos que antecipam o vencimento da dívida. Lembra que eu falei que a dívida começa em 2027, 2030? Mas, por exemplo, se entra em RJ, isso pode ser, recuperação judicial, isso pode ser antecipado, tá? Então, o que está acontecendo agora, tudo que está sendo costurado ali, que envolvendo o judiciário, os sócios, né, eles estão ali naqueles 60 dias de blindagem, isso tudo está sendo pensado porque você pode, por exemplo, ter uma antecipação da sua dívida. Uma dívida que vence lá em 2026 pode ser antecipada para agora. Então isso faz diferença. Concorda comigo? Uhum. E outra coisa, Fernanda, é o seguinte, a garantia, está quase terminando aqui, né, o meu tempo, a garantia dessas debêntures, tá, são ações da própria BRM, Apex Investimentos, e da Apex Partners. Ou seja, se eles não pagarem, né, se as debêntures não forem quitadas, os debenturistas virariam sócios da BRM Apex Investimentos e da Apex Partners. Ou seja, a chance desses debenturistas, que, como eu já disse, alguns são sócios e outros são parceiros da Apex, virarem sócios da Apex é grande, né? Vamos ver quais são os próximos passos, é claro, que a Apex pode quitar essa dívida, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas se essa dívida não for quitada, a garantia são ações dessas duas empresas. Entendido. Deixa eu entender. A garantia de você receber esse dinheiro que você investiu na Apex via Rhino é você se tornar sócio da Apex, é isso? É o seguinte, você emprestou um dinheiro. Fernanda emprestou um dinheiro para o Ábido, tá? Se eu não te pagar, você vira sócio da minha empresa. Entendi. Você recebe ações da minha empresa. Essa é a garantia. No caso aí da Apex,
os debenturistas emprestarem dinheiro. Caso a Apex não pague, a garantia dos debenturistas são ações da BRM Apex Investimentos e da Apex Partners. Entendido. Ô Ábido, agora qual é a vantagem de você ser sócio de uma empresa que está em recuperação judicial? Esse é o grande risco, né, Fernanda? Quando, eu não sei, assim, quando você faz um investimento numa debênture, você quer botar o dinheiro e receber ele de volta. Claro que você tem uma garantia, né? Nesse caso aí, a empresa está enfrentando dificuldades. Pode ser que a empresa se recupere, por exemplo, aí você receberia a ação dessa empresa e lá na frente ela se recupera. Agora, tem o outro lado também, você pode receber a ação dessa empresa e essa empresa não se recuperar. Isso que deve estar, essa que deve ser a grande questão na cabeça dos credores, né, dos debenturistas. Entendido. Amanhã, então, a gente tem novidades. Vamos ver, tomara que sim. Obrigada, viu, Ábido? Bom trabalho aí na sua apuração. Valeu, Fernanda. Boa semana pra gente. Boa Valeu, semana. Um abraço para você e para os ouvintes. Para você também.